Hoje, um programa especial nesta sexta-feira, 1º de maio, Dia do Trabalhador, Dia do Trabalho. Sem o trabalho não tem o trabalhador. E o trabalhador, para ser trabalhador, ele necessita do trabalho. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar com Antônio Ademar dos Santos. Antônio, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Fabélia. Tudo na paz de Deus, né? Graças a Deus. E também Tiago Melo. É Melo Amaral, Melo né? Amaral. Boa tarde. Boa tarde, Fabélia. Boa tarde, Antônio. Nesta semana eu estava olhando uns nomes, umas autoridades aí, eu ainda brinquei. Falei, é parente, porque só estava invertido, que era Amaral e Melo, era Melo Amaral. É verdade, acho que é um ministro, né? Isso, tá lá nos ministérios de justiça e tudo ali. É verdade. Ali dentro uns cargos grandes. Só que daí ele chega no Júnior, né? Ele chegou até o Júnior, eu não me recordo mais quem é a autoridade. Eu também não me lembro o nome, o primeiro nome. Aí eu me lembrei de vocês, né? Porque é um trio aí que trabalha bastante na área do judiciário, aqui do jurídico em Jataí, no sudoeste todo. Quando a gente fala de 1º de maio, primeiro vamos já celebrar, virou o abril de 2020, que foi um mês tenso. E daqui a pouquinho nós já estamos virando o ano, virando, né, a metade, e aí, se Deus quiser, nós já vamos olhar para 2021. Quando a gente fala em 1º de maio, Dia do Trabalho, Dia do Trabalhador, hoje, com a modernidade, tem muita coisa alterada, Antônio? Fica bem claro que o trabalho é desenvolvido não só pelo assalariado, como também pelo patrocinador desse salário, que seria o empregador, né? Então, o Dia do Trabalho realmente é um dia, né, doutor Tiago, Fabélia, que merece realmente ser elevado, celebrado, né? Eu acho que você colocou uma coisa bacana aí, porque normalmente a gente tem na sociedade, e eu gostaria assim que os dois, um complementasse o outro, fiquem bem à vontade. A gente tem o hábito de, quando fala do trabalhador, pensar só no empregado e não no empregador. Sim, verdade. O Antônio exerce com maestria, né, essa intermediação entre o empregador e o empregado na função aí de contador. E o que eu percebo nessa revolução histórica aí é essa luta de classe, empregador e empregado. Então, nós, como profissionais, a gente precisa intermediar essas partes para um bom diálogo. Eles precisam entender que o empregado não vive seu empregador e vice-versa. Então, a gente tem o nosso dever é proporcionar esse diálogo de uma maneira mais saudável. E nada mais do que a gente buscar essa reflexão no dia 1º. Esse feriado foi conquistado a duras penas, foi uma revolução em 1886 em Chicago, e isso esparramou pelo mundo. Então é comemorado o Dia do Trabalho Mundial, é um dia internacional. Muitos países comemoram esse dia, justamente buscando essa reflexão. E sem o trabalho, a gente não tem uma atividade econômica. A relação de trabalho é a mola propulsora da atividade econômica. Então, nós devemos conscientizar as duas partes. Não é verdade, Antônio? Bem verdade, doutor. Se estudarmos a palavra trabalho, vem do latim e tem entre elas a palavra tres, e também justamente que seriam três instrumentos ou símbolos de tortura. Né? Na sociedade grega, o trabalho era indigno para as pessoas livres. E hoje o trabalho é digno para... indigno para os à toa. Exato. Né? E a gente tem o brocardo, né? O trabalho dignifica o homem. Exatamente. Hoje. Mas você tem razão, porque lá atrás era pena, era sanção. Você vai lá plantar a mandioca. Você falou aqui que o trabalho dignifica o homem. Aí eu vou buscar, eu gosto muito, eu vou buscar aqui a letra para a gente colocar ainda a canção de Gonzaguinha. Sem o seu trabalho o homem não tem honra, sem a sua honra se morre, se mata, se castra. Então veja bem, né, a honradez de um homem, e quando se trata de homem, não estamos falando meramente na figura masculina. Bem lembrado. Nós estamos falando do cidadão, da cidadã.
E dentro da língua portuguesa, eu não preciso dizer bom dia a todos e todas, porque todos já engloba masculino e feminino. Inclusive, eu acho uma ofensa à língua portuguesa vir os políticos dizer boa tarde a todos, boa tarde a todas. Então, um homem sem o seu trabalho, ele não tem honra. Concordo. E aí nós já vivemos lá, quando era indigno para o homem livre o trabalho. Quer dizer, era escravo, só escravo, ou seja, desqualificava quem trabalhava. Depois nós tivemos, vamos falar aqui do Brasil, um momento em que a CLT foi criada e tudo, e de repente deu direitos demais ao trabalhador e martirizou, rotulou o empregador de escravagista. Quase isso, porque você ser empregador é um defeito. O que acontece nesse cenário histórico? Me permite fazer só uma breve análise sobre isso, Fabélia? O que acontece nesse cenário histórico é o seguinte: quando tem a Revolução Industrial e começa a ter esse modelo de trabalho que a gente tem hoje, esse trabalho livre, cria-se, e isso também foi nessa manifestação de 1886 em Chicago, os sindicatos anarcocapitalistas, anarquistas e comunistas. E junto desse movimento, o direito do trabalho, ele nasce através do Manifesto Comunista de Marx. E isso distanciou muito a classe. Ali começou a originar a classe. O proletário não gosta do dono do capital. E nós compramos isso. A nossa CLT, nós temos que estar perto um do outro. Justo. A nossa CLT a gente pega da Itália de Mussolini, a Itália fascista. A gente traz, era a Carta del Lavoro, e a gente traz, inclusive os sindicatos, né? Eles são, as normas que regem os sindicatos são ipsis literis o que essa Carta del Lavoro trazia. E aí a gente tem esse ranço, essa briga de classe, onde que não precisava ter. Hoje a gente pode dizer que a gente vive o melhor momento dessas relações? Eu entendo que sim, doutor Fabélia. Vejamos, foram criados ao longo desse tempo, e com a criação justamente da CLT, vários direitos aos trabalhadores, né? Mas se nós trouxermos uma interpretação mais afinada para os empregadores, eu diria que esses muitos direitos, na verdade, eles se equalizam se o empregador fazer bom uso ou boa aplicabilidade da legislação. Porque, na verdade, essa ideia de que como você falou, Fabélia, que era um momento até de escravagismo, né? Uhum. Teve esses momentos de diferenciação. Um momento que desonrava trabalhar. Desonrava e exigia demais do empregado, mas em troca disso, pela criação da CLT, nós temos inúmeros direitos criados aos trabalhadores, né? E eu entendo que é o seguinte, veja bem, se nós temos hoje uma legislação que protege o trabalhador, nós temos a legislação que protege o empregador da mesma forma, basta saber aplicar. O que é saber aplicar? Fazer direito, fazer da forma correta, né? Fazer dentro do direito a aplicabilidade, equilibrar. Então eu entendo assim que hoje nós não temos muita diferenciação dos direitos do trabalhador como do empregador. Eu diria que são os mesmos. Há uma relação de trabalho, uma troca, onde a legislação nos ampara para aplicar bem a legislação em benefício de ambas as partes. Há um psicológico, no meu ver, que o empregado é protegido. Eu acho que não. Acho que não. Eu aproveitar aí essa colocação sua para mencionar a fala da doutora Graziella, me perdoe que eu não vou me lembrar do que, ela é juíza do trabalho em Várzea Grande, ela esteve conosco aqui, e no bate-papo ela falou que quando chega falando que a justiça do trabalhador, ela falou, está errado, porque a justiça só é justa se ela olhar com equilíbrio, que é isso que você está falando aí. Então, de fato, tem que ter equidade. E aí, Antônio, uma coisa que eu vejo que complica muito é que no nosso país eles oneram muito o empregador. Sim. E aí o empregador, ele precisa pagar vários tributos, ele precisa
obedecer várias taxas, várias burocracias, e talvez nesse afã ele acaba sonegando alguns direitos trabalhistas. E ali que nasce um pouquinho do conflito. Por quê? No Brasil, o Brasil é o único que tem FGTS. Sabia disso? 8% do salário não vai para o Antônio é meu empregado. Todo mês eu tenho que pagar 8% do salário dele, e não, esse dinheiro propriamente ele não pode pegar. Você acredita que se ele pedir demissão, ele não saca o FGTS, ele toma um castigo de 3 anos? Cara, se esse dinheiro é meu, então isso vai onerando a folha salarial. O cara que tem 100 funcionários, imagina, nós estamos falando aí de quantos por cento? Nós estamos falando de 8 funcionários mensalmente. E um detalhe... E fora o INSS. Exato, e em relação ao FGTS, que é justamente uma verba destinada ao fundo de garantia pelo tempo de serviço do trabalhador, há uma liberalidade de um acordo entre empregador e empregado para que haja a extinção do contrato de trabalho, e ainda estabelece um formato de que nesse modelo só pode ser sacado 80% do FGTS. Não pode nem levar, né? E se há uma demissão sem justa causa, não sendo por acordo, 40% da multa do FGTS. Né? E um outro detalhe, eu acho que também falta informação ao empregado, porque ele ainda acha que o FGTS é aquele INSS descontado no salário dele. Há essa confusão. E uma outra coisa para a gente finalizar essa questão do FGTS, o FGTS ele rende menos que a poupança e menos que a inflação. E financia tantas obras. E financia. Aí o que o Estado faz? Ele vai e financia, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, ele agiota com o seu dinheiro. Sim. E aí te devolve a base de cálculo. Isso é um absurdo. Então, essas questões que oneram muito o empregador, e não é propriamente igual você estava falando, Antônio, o direito do trabalhador, não é isso. São esses encargos gerais aí, sim, que o empregador tem que assumir. Isso é muito complicado. Quando a gente fala desse equilíbrio, será que era aquele momento também para a gente melhorar esse equilíbrio? De patrão e empregado conversarem mais, ter ali mais, vamos falar assim, palestras, mais informações. Olha, empregado, você tem direito a isso, empregado, você tem o dever daquilo, porque às vezes um acha que está fazendo, ainda tem empregadores precisando saber mais das suas obrigações também? Sim, com certeza. Do mesmo ponto que você falou aí, tocou do empregado, tem muitos empregadores, mas o que eu vejo, e o Antônio trabalha mais próximo ali dessa gestão, ele pode falar com mais propriedade, é uma modernização dos empregadores. Hoje as nossas fazendas, os nossos produtores rurais que têm uma visão mais profissional, as fazendas são grandes empresas. Você tem o alojamento do empregado, você tem o almoxerifado com todos os EPIs, as grandes fazendas e as fazendas que já estão, que têm uma visão de crescimento, elas estão cumprindo essa legislação, porque elas sabem da necessidade, não é verdade, Antônio? Bem verdade, doutor. É bem sobre isso que eu interpreto que o empregador, se ele se profissionalizar bem, ele consegue equalizar as coisas de forma que ele respeite os direitos do trabalhador, não sofra tanto com o ônus desse cumprimento, que seria a taxação, como o doutor Tiago falou. Eu diria assim, Fabélia, que os direitos do empregado, eles são estabelecidos, mas o formato das contratações aí é que está a essência. Eu tenho ali opções. Exatamente. O que o doutor Tiago falou? Fornecimento de EPI é uma obrigação realmente do empregador, mas o uso do EPI é obrigação do empregado. Então há uma troca, eu forneço, você usa. Eu sou obrigado a fornecer? Sim, você é obrigado a usar. Exatamente, né? Então, cumprir ordens, o empregado está sujeito. Em troca de quê? E produzir, em troca de quê? De um salário. Aí, se nós formos, como o doutor Tiago falou, nós precisamos profissionalizar as empresas, principalmente as do agro, porque elas têm
dentro da legislação, a possibilidade da aplicabilidade da lei em benefício próprio, né, do empregador, cumprindo com as obrigações que são descritas e favoráveis aos empregados. Essa oneração existe, mas numa linha reta. Talvez um formato diferente de remunerar o empregado resolva as duas partes. Eu pago e não sou tão tem uma taxado. Tributação equilibrada. Exato. Assim. Vamos dar um exemplo bem clássico disso aqui. Como é que é a contratação rural hoje? Salário fixo e aí esquece-se a hora extraordinária que em todas as propriedades rurais existe, né? Em momentos de plantio e colheita é impossível não tê-las, né? Aí eu contrato e pago, eu já contrato o pagamento de uma comissão. Por que é comissão? Por que não é uma premiação em razão de um desempenho maior do que o esperado? A comissão eu devo tributos a ela. Exato, a incidência de tudo, salarial, né? VT. A premiação não. A premiação não, mas existe os quesitos, a premiação, né, propriamente, para sim, isso, que é um né? prêmio. Mas ela também não pode ser premiação todo mês. Não. Não. A premiação é o seguinte: se eu tenho a expectativa que eu vou ganhá-la no final do mês ou no final da safra, ela já perde essa característica de premiação. Ela é uma comissão velada e é um dos grandes perigos que a gente vê alguns produtores adotar. Agora, se essa premiação, ela, por exemplo, Antônio, você vai ganhar o piso, você vai ganhar adicional de insalubridade e, eventualmente, as horas extras que você vai fazer, beleza? Beleza. Chegou no final da safra, bati, por exemplo, o esperado. Galera, toma 100 sacos de soja para cada um. Isso é prêmio, compreende? Isso é prêmio. E aí a gente tira essa característica da natureza salarial. Quando a gente fala de prêmio propriamente, não incide INSS, não incide FGTS, fica bem mais leve para o empregador, e o empregado se sente valorizado. Eu costumo dizer o seguinte: quando o empregado está trabalhando de uma maneira, o empregador oferece um meio ambiente legal, transparente, esse empregado trabalha mais motivado, ele dá menos problema para o empregador e gera mais lucro consequentemente. Eu sempre coloco que o primeiro interessado numa condição bacana para o empregado é o empregador, que é isso aqui que o Dr. Tiago acabou de falar. Vai trabalhar bem, ele vai produzir bem, e quem é que vai ganhar com isso? É o empregador. Mas então ele está pensando só nisso? Senhores, não, está pensando em tudo, porque a família lá do empregado está bem, a esposa dele está bem, as crianças estão estudando na escola rural ali pertinho, ele está tranquilo em casa, ele vai chegar na manhã para trabalhar bem sossegado. Estou me acelerando ali, que diz que minha hora está acelerada. Bom, então vamos lá, porque eu quero falar aqui, trazer só alguns versos do Gonzaguinha, que fala do trabalho, né? Sem o seu trabalho... Não, e a vida é o trabalho, e sem o seu trabalho o homem não tem honra, e sem a sua honra se morre, se mata, e não dá para ser feliz. Ainda fala, num outro trecho da música cantada especialmente por Fagner, ainda fala naquele: se castram seus sonhos. Então, a necessidade desse trabalho para a honradez do homem. Nós vamos para o intervalo e voltamos já.